Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Aqui você vai saber de tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. Olá, eu sou Paulo Apolinário. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: o governo federal destina 210 milhões de reais ao PAC Mobilidade para Ribeirão Preto. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspende lei que flexibilizava o funcionamento de clubes de tiro em Ribeirão Preto. A AgriShow encerra a edição 2024 com 13,8 bilhões em movimentação de negócios. Trabalhador morre após acidente na AgriShow. Show dos Titãs conta com lote de ingresso solidário em prol do Rio Grande do Sul. Revide. Ribeirão Preto poderá adquirir 60 novos ônibus elétricos como parte do PAC de mobilidade, eixo Refrota. O investimento, no valor de 210 milhões de reais, marca um passo significativo na transição para um transporte público mais sustentável e eficiente. O anúncio foi feito na quarta-feira, dia 8 de maio, pelo governo federal. Ao todo, o novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, deve investir 18 bilhões em todo o país, incluindo uma parcela para a reconstrução dos municípios atingidos pela chuva no Rio Grande do Sul. A inclusão de 60 ônibus elétricos na frota de Ribeirão Preto não apenas moderniza o sistema de transporte público da cidade, mas deve promover, segundo a Prefeitura, uma significativa melhora na qualidade do ar e na redução da emissão de carbono. Bom, Paulo, para nós, ribeirão-pretanos, o projeto aí de financiamento para ônibus elétricos no transporte público não deixa de ser uma ironia do destino, tendo em vista que lá nos anos 80 a Revide fez muita matéria. Ribeirão tinha o projeto dos trólebus, né, que era usar ônibus a partir da eletricidade, era um projeto pioneiro. No fim ele foi desativado porque se chegava à conclusão de que não valia a pena, mas muito em função da falta de investimentos que foi feito. Nunca a rede, né, ela chegou a um determinado ponto, estacionou, ela nunca foi ampliada e aí para a Transerp na época não valia a pena. E eis que agora o projeto do ônibus elétrico retorna. Sim, lembrando que também a gente está vendo em Ribeirão Preto todas as obras de mobilidade, né? As plataformas, os terminais, são todos também recursos que vieram do PAC lá firmado próximo a 2010, que só agora estão sendo concluídos, né? Então, provavelmente a gente vai ter mais, claro, até a liberação do recurso, até chegar em Ribeirão Preto, esses 210 milhões não vão ser apenas para os ônibus, né? Vão ter mais obras de melhorias ou, em alguns casos, para algumas pessoas, transtornos sobre o transporte público em Ribeirão Preto. Revide. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a lei municipal que dava liberdade aos clubes de tiro para definir local e horário de funcionamento em Ribeirão Preto. A decisão atendeu a uma ação apresentada pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. A decisão valerá pelo menos até a Corte julgar o mérito do caso. Na ação, o partido alega que a lei municipal usurpou a competência da União para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, prevista na Constituição Federal. Projeto de lei de autoria do vereador Isaac Antunes foi aprovado no dia 5 de outubro de 2023 e se tornou lei após o silêncio do prefeito Duarte Nogueira, sendo promulgada pelo então presidente do Legislativo Municipal, Franco Ferro. A nova lei criou regras próprias para os clubes de tiros da cidade, flexibilizando as exigências em relação ao distanciamento deles de outros estabelecimentos, como as escolas. Também alterou a restrição ao horário de funcionamento, que era permitido entre as 6 e 22 horas. Revide. A 29ª edição da AgriShow, que terminou na semana passada, registrou por mais um ano volume recorde de 13,6 bilhões de reais em movimentações de negócios, especificamente de máquinas e implementos agrícolas. A cifra representa transações comerciais firmadas durante a feira e intenções de negócios ainda a serem fechados. O crescimento foi de 2,4%, se comparado à edição de 2023,
quando foi registrado o número de 13,2 bilhões de reais. Em relação aos visitantes, o número permaneceu equivalente ao do ano anterior, com aproximadamente 195 mil pessoas. A feira contou com produtores rurais de pequenas, médias e grandes propriedades de todas as regiões do país, bem como do exterior. Segundo a organização, ainda que o cenário não fosse o mais favorável para o setor, as expectativas foram superadas. Bem, Paulo, nesse ponto aqui da questão de desempenho econômico, números, balanço, né? Realmente a AgriShow foi muito bem, tem ido, né, num crescimento. Eu tive lá algumas vezes nessa edição e realmente você fica impressionado com a questão, né, da tecnologia das máquinas, a evolução, o porte das empresas do setor, né, a mobilização em tudo isso aí, que mostra, né, a questão do uso, principalmente o uso da tecnologia no agronegócio, né, o que tem feito aí o país ter avançado a sua produção nos últimos anos. Esse até tá lá no nome da feira, né? Uma feira de inovação. Às vezes muitas pessoas focam apenas no lado comercial, mas a AgriShow também apresenta muita inovação científica para o campo, muito investimento nesse tipo de conhecimento que ajuda na produtividade e ajuda de maneira geral na economia do país. Revide. Morreu no último domingo, dia 5 de maio, o trabalhador Márcio Sabino, de 27 anos, que estava internado após ser atingido por uma barra de ferro durante o pouso de um helicóptero na AgriShow em Ribeirão Preto. A organização garantiu que ainda no local foram prestados os primeiros socorros pelas equipes do Corpo de Bombeiros, que atuam no evento, e pela UTI móvel da organização. A feira também emitiu uma nota lamentando o ocorrido. A feira, que conta com alto fluxo de helicópteros, possui um local próprio para pousos e decolagens. Contudo, durante a aterrissagem de uma dessas aeronaves, a estrutura de um estande ao lado não suportou a força do vento e se desprendeu. Com isso, uma barra de ferro caiu, atingindo 2 trabalhadores. Além de Márcio, uma mulher de 25 anos também ficou ferida no acidente. Ela sofreu uma fratura no tornozelo e passa bem. Ambos prestavam serviço a uma empresa terceirizada. Márcio morava no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. Veio a trabalho para Ribeirão e prestava serviços de reabastecimento de bebidas nos bares e restaurantes da feira. Ele sofreu traumatismo craniano. Bom, Paulo, se do lado das máquinas, dos negócios da feira vai bem, nessa infraestrutura está indo mal, né? Porque teve várias ações aí do Ministério Público com relação aí à questão de desmonte de estandes que não estavam ocorrendo de uma maneira correta. Teve até uma briga feia no final da AgriShow, né, envolvendo o pessoal ali que estava desmontando, e também esse acidente aí, né, que claro, é um acidente, mas também não deixa de ser também uma falha de segurança, tendo em vista que aquele ponto ali estava muito próximo dos locais e ele deveria ter ficado um pouco mais distante. Eu acho que o que fica aí dessa história é que essa parte da infraestrutura de você montar uma cidade, e principalmente na questão da segurança, a AgriShow tem tido problemas aí ao longo dos últimos anos, né? Até chegar a uma situação grave como essa, que é um trabalhador ter morrido durante a feira. Sim, e é até importante a gente citar isso, porque eu até percebi assim, em um ou outro comentário, na própria matéria que a gente publicou, de pessoas falando, ora, mas vocês comentaram anteriormente os pontos positivos e os valores arrecadados pela feira, agora estão falando mal. Não é essa, vamos pensar um pouco a base do jornalismo, que é noticiar, reportar os fatos. É claro que a gente vai noticiar o desempenho da feira, como ela é importante para a cidade, como ela movimenta o negócio, a economia indireta. Mas, havendo aí, como no caso do Ministério Público, denúncias, ou esse caso do acidente, é nosso papel noticiar, claro, deixando aberto o canal, como a gente deixou, para a AgriShow emitir seu posicionamento, falar o que aconteceu, dar o lado dela, mas é nosso papel enquanto jornalistas. Revide. Diante do cenário de alerta que vive o estado do Rio Grande do Sul e da mobilização de diversos setores da economia para ajudar os desabrigados por conta das chuvas nos locais afetados, a Multiplan Hall entra nessa corrente de solidariedade e lança o lote solidário de ingressos para o show dos Titãs, que acontece nesse sábado, dia 11, no Multiplan Hall, no Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto. Toda a venda deste lote de ingressos, que ocorre apenas nas bilheterias do Multiplan Hall,
terá o desconto de 60%, mediante a doação de 3 litros de água por pessoa. Os interessados devem se dirigir até o saque no setor Terra Vermelha do Ribeirão Shopping, das 10 às 22, entregar a doação e retirar o voucher. Em seguida, deve passar na bilheteria do Multiplan e comprar o seu ingresso com desconto. Aí, Paulo, mais uma ação aí, né, entre tantas que surgiram no Brasil, em Ribeirão Preto também, uma ação solidária aí para tentar ajudar aí os flagelados e as pessoas desabrigadas das tragédias climáticas no Rio Grande do Sul. Sim, no portal Revide também o leitor pode conferir pontos de doação em Ribeirão Preto, outras campanhas que estão acontecendo nesse momento. Revide. A repórter Silva Pereira nos conta os destaques da Revide dessa semana que circula em sua versão digital. Olá, nesta Semana do Dia das Mães, contribuímos para o debate sobre desigualdade de gênero no ambiente científico, ouvindo pesquisadoras de Ribeirão Preto que equilibram maternidade e pesquisa. A discussão sobre o assunto está pegando fogo nas redes e na imprensa em geral, desde que o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, negou proposta apresentada por uma pesquisadora e professora da Universidade Federal do ABC sob justificativa de ausência de estágios no exterior, decorrente das gestações que, abre aspas, atrapalharam, fecha aspas, sua carreira. Revide. E a repórter Gabriela Maulin vai nos contar os destaques do portal da Revide. Olá, eu sou a Gabriela Maulin e eu venho agora com os destaques do portal Revide. O Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Preto já enviou para o Rio Grande do Sul 3 aviões e 6 caminhões lotados de mantimentos, água mineral, roupas, cobertores, sapatos, ração e produtos de limpeza e higiene. A campanha emergencial em prol das vítimas das enchentes começou no último sábado, 4 de maio. Desde então, as equipes do fundo, com o apoio de dezenas de voluntários, estão trabalhando incansavelmente na logística de recebimento, separação e envio dos produtos. De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado nesta última quinta-feira, dia 9, o número de mortes em razão dos temporais que atingem o estado subiu para 107. Outras 136 pessoas estão desaparecidas. Mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas de alguma forma pelas chuvas. No portal Revide você encontra os pontos de arrecadação desta campanha. O Centro Paula Souza prorrogou até dia 17 de maio as inscrições para o vestibulinho das escolas técnicas estaduais para o segundo semestre de 2024. No último dia, o prazo encerra-se às 15 horas. Com a prorrogação, os interessados ganham mais tempo para preencher a ficha de inscrição online e realizar o pagamento da taxa de R$ 40. A prova será aplicada no dia 9 de junho, domingo, às 13h30. Para conferir mais informações sobre as inscrições, basta acessar revide.com.br. Por hoje é só e até a próxima. Revide. O professor Cleido Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme ou série para o fim de semana. Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje estamos aqui para falar de uma série chamada Um Homem por Inteiro, que está no Netflix, também conhecido como Netflix. Olha, é uma série bem legal, acho que são 5 ou 6 episódios, é uma minissérie. Ela seria um filme, ela não tem cara de série, não tem muitos personagens, é um núcleo dramático, 2 núcleos dramáticos básicos. Um grande magnata que está falindo, para vocês terem ideia de tanto que ele é rico, ele deve 800 milhões de dólares, tá? E tem um pessoal que quer derrubar ele. E um outro personagem que é uma pessoa negra que desacata um policial e isso toma uma dimensão muito maior por conta do recorte racial. E essas 2 histórias estão interligadas. Eu comecei a ver achando que tinha uma pegada Succession. Não sei se vocês viram, que é bem isso. Uma família lutando pela sucessão porque o magnata, o patriarca da família está morrendo. E ela é bem pesada porque é muito puxação de pano. Não que essa não seja, mas essa é mais, como eu diria, sarcástica. E é mais leve, entre aspas. E as coisas são quase cômicas às vezes, não que elas são cômicas, mas que tem uma coisa assim daquela... Por exemplo, o magnata põe uma perna
biônica, por causa do joelho, um joelho biônico, porque o joelho dele tá ferrado, e ele, de repente, o joelho, a perna, tem um efeito colateral que ele faz mexer a perna. Então, às vezes essas coisas entram para dar uma quebrada na dureza das coisas. Mas eu gostei. No começo eu esperava que fosse uma coisa muito mais densa. E aí eu não gostei no começo muito, não estava gostando muito, mas depois eu fui sacando que não é a outra série, essa é essa série. É bem legal. Eu gostei. É quase leve, se não fosse pesado. Vamos lá, Netflix, Um Homem por Inteiro. Tchau! Bye! Ai. Agora com eco. Revide. Por hoje é só, ficamos por aqui. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham e desejar a todos um ótimo final de semana. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a locução e trilha de Rodrigo Leone, a edição e roteiro de Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube e SoundCloud. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.